bom dia novamente. Quem está feliz aí? Vamos de novo com força. Quem está feliz aí? Aleluia! Que bênção estar aqui nessa manhã. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Thales, pega aqui, papai, por favor. Amém. Que bênção. Glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus pela sua vida, pela minha vida, a sua e a minha família. Não é verdade? Motivação a gente tem para levantar cedo, não tem? Tem dia que nos falta o ânimo, falta aquele desejo muitas vezes de lutar, de construir. Nossa, eu te conheço. Glória a Deus. E é uma bênção estar aqui com vocês. Por quê? Porque mesmo quando nos faltam essas motivações, eu digo sempre assim, às vezes você não tem ânimo para levantar da cama de manhã. Aí você olha para a caminha deles e vê lá, olha para a esposa, olha para a esposa e fala assim, deixa eu levantar daqui, né? E assim a gente vai caminhando e lutando dia após dia. Aleluia! E essa manhã acho que não vai ser diferente. Se te faltou motivação, o Espírito Santo está aqui para incendiar o teu coração. Glória a Deus. Se falta muitas vezes ânimo para você, o Espírito Santo vai levantar você de onde você está, assim como ele falou para Ezequiel, levanta que eu preciso falar com você. Abatido Deus não consegue fazer, mas ele primeiro te levanta de dentro para fora, para começar a falar ao teu ouvido, à tua mente, ao teu coração, em nome de Jesus. Deixa eu orar pelas crianças, vem para cá, vamos orar juntos. Isso. Amém. Isso, vem Thales, você também, meu amor. Agora. Isso. Livre, espontânea vontade, todo mundo é assim. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos orar, vem Lisa. Sim, Deus. Amém. Papai amado, aqui estão os nossos filhos e nós não nos cansamos de orar por eles. A nossa intercessão, Deus, ela é isso, nós nos colocamos na brecha pela vida dos nossos filhos. Assim como Jó, Deus, nós nos levantamos, Senhor, até pelas possíveis falhas que eles virão a ter, mas nós como pais oramos e intercedemos, Senhor, para que o Senhor guarde o caminho deles, guarde a vida deles, as decisões, o ouvido, a mente, o coração, para que toda palavra, Senhor, de engano não tenha acesso sobre a vida deles. Papai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu creio naquilo, ó Pai, que o Senhor disse sobre os nossos filhos. Existe uma promessa, existe uma bênção, Deus, que vai além das nossas vidas, que ela é de geração em geração. Então nós acreditamos naquilo que nós estamos vivendo e nós cremos, Senhor, que essa medida será distribuída e multiplicada na vida dos nossos filhos. Toca a vida deles, Espírito Santo, tu tens total liberdade, fala com os nossos filhos, Deus. Ó Pai, enche a vida deles, Senhor, e no momento oportuno que o Senhor transborde os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe, tia Dai. Vai ser bênção a aula deles. Isso. Amém. Aleluia. Sexta-feira nós tivemos a rede de jovens aqui. Tem jovem aqui essa manhã? Amém. Faltaram alguns, mas sexta-feira... Aí, Lê, isso aí. Que bênção, gente. Foi muito precioso. Foi uma noite abençoada. Eu tenho acompanhado, né, através da vida do Douglas, da Dai, e também do material que eles nos mandam, e o discurso deles, né? Tem sido tão bom esse tempo deles estarem aqui, e eu quero motivar o teu coração, você que tem um filho jovem, adolescente, não deixa de trazer para a casa de Deus. É melhor você investir esse momento, para depois pagar um preço, não é verdade? Olha a diferença, ou você investe, ou você paga um preço depois. É inevitável que você como pai, você como mãe, exerça o governo sobre a vida da tua família, exerça o governo no teu filho. Pastor, mas eu vou obrigar? Não, você vai dar direções,
você vai motivar o coração, você vai plantar sementes, até o ponto do teu filho falar: papai, que hora que o senhor vai me levar lá? Não é verdade? Então motive teu filho adolescente, teu filho jovem, traga ele para cá, faz esse investimento que vai ser bom, em nome de Jesus. Já compartilhei com vocês quantas vezes a gente já foi em casa de drogas, biqueira, né? Buscar jovem e adolescente, e não era legal, e a gente imaginava com aquilo. Nós tínhamos filhos já, os filhos nascidos, e a gente fazia... Pais eram da igreja, isso mesmo, mas que não investiam nos filhos, isso. E no momento de angústia, aí nos procuravam, e a gente fazia aquilo que a gente chamado para fazer. A gente ia, né, rodava as biqueiras. Imagina, eu com essa cara de malandro que eu tenho aqui, imagina chegando nas biqueiras, a paz do Senhor, né? Né? Mas a gente ia, porque Deus vai na frente, né? Como diz a profeta Cassiane, Deus vai na frente e abrindo o caminho, né? E a gente ia caminhando, fazendo isso, mas o nosso coração quebrantado com aquela situação, porque os nossos filhos em casa, e a gente buscando um filho que talvez não teve a oportunidade ou não teve o investimento. Amém, queridos? Faça isso, vai ser bênção para a sua vida, acredite, em nome de Jesus. Abra comigo João, capítulo de número 9. João, capítulo de número 9, o verso é o de número 1. Aleluia, tá facinho aí, né? João capítulo de número 9, o verso de número 1. Olha o texto. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Fala comigo, cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras ou a glória de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Verso 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: não é esse que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ou o homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu ele: não sei. 13. Levaram aos fariseus aquele que era cego, que antes era cego, e era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo lhe perguntaram: o que você diz a respeito dele? Uma vez que lhe abriu os olhos, ele respondeu: é um profeta.
Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Enquanto não chamaram os pais dele, lhe perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, porque já havia um decreto ali, um combinado, que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: ele já tem idade e poderá falar por si. Então chamaram e perguntaram mais uma vez ao homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador ou se não é, eu não sei, eu só sei que agora eu estou vendo. O que ele fez a você? Como se abriu os olhos? Ele respondeu: já lhe disse, mas vocês não ouviram, porque querem ouvir outra vez. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar seus discípulos? Então insultaram e lhes disseram: discípulo dele é você. Como se fosse um palavrão, né? Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e agora quer nos ensinar? Feche seus olhos. Pai amado, nós te glorificamos, Senhor, nessa manhã. Deus, sabemos que o Senhor já está aqui, porque nós sentimos a sua presença. Mas além de sentir que o Senhor está no meio, isso já nos faz vitoriosos. Nós queremos ainda mais, Senhor, nós queremos aprofundar naquilo que o Senhor tem como medida nessa manhã. Fala conosco, Jesus. Trabalha no nosso íntimo, no nosso coração. Ó Deus, faça de nossas vidas, Senhor, uma obra. Ó Deus, e o Senhor é quem nos dá a forma, Deus. Por isso nos ensina, nos instrui através das Escrituras. Revela-nos, Deus, aquilo que está por detrás do texto, por detrás da letra. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que entramos, mas nos faça, Senhor, crescer, ser transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, se tem uma coisa na nossa vida que as pessoas não dão conta, é de ver de onde você saiu e onde você está chegando. Se tem uma coisa que incomoda alguém, é ver o desacreditado se tornar alguém ilustre. Se tem uma coisa que incomoda o mundo, é saber onde você está indo e o alvo que você tem, o sonho que você tem. O sonho que você tem, na verdade, quando ele é declarado, automaticamente ele contrata um grupo de inimigos. Perceba que José, ele era um irmão normal, um irmão querido, talvez, pelo pai o mais querido, talvez aquele que estava ali no seio da família e servia aos outros irmãos numa família grande, uma bênção. Mas quando ele declara aquilo que o Senhor colocou dentro dele, ele compra uma briga. E assim é comigo e é com você. Quando você declara os teus sonhos, mesmo no seio da tua família, dentro da sua própria casa, você comprou uma briga. E eu não estou menosprezando seus pais ou seus irmãos, eu estou falando que aquilo que você sonha, nem todo mundo está apto a contribuir com ele. Até porque, até então, você só é o filho de alguém. Você não ainda foi formado através das suas conquistas,
o homem ou a mulher que Deus quer para você ou quer da sua vida. Até a gente atingir a plenitude da vontade de Deus, existe um processo muito longo, e esse processo traz consigo traições, inimizades, maledicências, inveja muitas vezes. E aí eu vou te ensinar um truquinho: ao invés de você pendurar um pé de coelho, amarrar uma fita vermelha, se dobre aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus vai te esconder até o momento certo. Se Deus te revelar antes da hora, você não é capaz de suportar. É por isso que João é escondido, Jesus é escondido, e ninguém entende quem é o Cristo até o Cristo ser revelado, porque se ele é declarado Cristo antes da hora, aquelas pessoas tinham interrompido o processo da salvação da humanidade. Então perceba que tudo aquilo que Deus tem construído na tua vida tem te colocado em secreto ainda. Talvez você diz para você mesmo: ninguém me vê. Muitas vezes tudo que você faz, tudo que você se doa para alguém, para sua própria família, para sua igreja, o ministério, no seu relacionamento, no teu casamento, você se doa tanto, mas aí você diz consigo mesmo: será que está valendo a pena? Porque ninguém me vê. E talvez Deus está te escondendo. Por quê? Porque o processo da vida faz que isso aconteça. Deus vai te colocar por detrás das malhadas, até no momento certo Deus te trazer à tona. Por quê? Porque quando Ele colocar você em evidência, você vai vir consigo um pacote de inimigos. E se você não tiver capacitado o suficiente, preparado, forjado o suficiente, eles vão ter êxito. Sabe quando você luta porque de repente você percebe que alguém está falando mal de você? Quando você tem crises por isso, é porque você não está pronto ainda para pôr a mão naquilo que é teu. Porque quando Deus te colocar como evidência, fazer você pôr a mão naquilo que é teu por herança, quando Ele materializar a promessa na sua vida, vão falar de você, vão falar da tua família, vão falar dos teus filhos, mas isso não importa mais para você. Sabe por que não importa para você? Porque você descobriu um lugar onde você é quem você é em Deus, onde você tem um Pai, e você se relaciona com o Pai, e sabe que aquilo que você está fazendo está no caminho certo, e não importa se vir Sambalá ou Tobias tentar destruir as suas motivações, os teus sonhos, matar os teus sonhos, isso já não te afeta mais, porque existe uma clareza de entendimento daquilo que Deus quer para fazer na sua vida, e aí Ele não pode, nem Satanás pode te derrubar mais, porque o que te faz, preste atenção nisso, o que te faz viver é o propósito de Deus na sua vida. O que te faz viver é porque Deus tem algo a fazer em você e através de você, porque se não houvesse nada escrito em relação a você, você seria um peso morto nessa terra, e quem não ajuda, o quê? E se alguém estiver atrapalhando o agir de Deus, Deus vai sacar. A Bíblia diz que a árvore que não der bons frutos, ela é feita o quê? Ela é arrancada. Sabe por quê? Ela não é colocada de ladinho. Porque a árvore que não dá fruto, ela exige muito cuidado. E muitas vezes a gente não está dando fruto e está dando trabalho para alguém cuidar da gente. Por isso que a gente tem que entender que a gente precisa amadurecer o mais rápido possível, para permitir que Deus faça o que Ele tem que fazer de fato, não amanhã, mas hoje. É por isso que a gente não compreende aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém, na nossa vida. Às vezes existe uma demora, é porque a gente não entende que o coitadinho pode se tornar alguém ilustre, a ovelha negra da família pode se tornar alguém especial, alguém ilustre, e alguém não vai te dar crédito por aquilo que você acredita, mas se a tua fé, as tuas motivações estiverem firmadas em Deus, pouco importa, porque o que importa não é a aprovação do homem, é a aprovação de Deus.
E se alguém falar para você, você não vai dar em nada na sua vida, você fala, sai daqui, Satanás, porque a tua palavra não afeta o meu coração. A palavra que Deus tem na minha vida, que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na minha vida. E enquanto houver vida, há esperança. Enquanto tem vida, tem sonho. E nós vamos alcançar cada um deles. Levante sua mão, deixa eu profetizar. Eu profetizo na sua vida, meu irmão, que aquilo que Deus falou sobre a sua vida há de se cumprir. Nenhum sonho se frustrará, nenhuma promessa se frustrará, nenhuma palavra volta vazia. E Ele escreveu sobre a sua vida, e você é capaz de conquistar tudo aquilo que você sonhou em Deus. E Deus vai te fazer, vai te tirar de trás das malhadas, vai te tornar alguém lúcido, não para te pôr em evidência, mas para evidenciar o agir de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Existe um padrão na nossa vida, e um padrão a todo aquele esquecido. Sabe o que a gente tem dificuldade muitas vezes de lavar banheiro, desejando um altar. A gente tem dificuldade muitas vezes de cuidar de uma área da igreja que talvez não está tão em evidência, porque a gente fala, poxa, o pastor não está me vendo. Vocês sabem quem limpa os banheiros dessa igreja? Quem sabe? Pastor Ivete, com o maior coração do mundo. Com o maior coração do mundo. Sabe por quê? Porque para ela importa cuidar da casa de Deus. E o altar é só um reflexo daquilo que acontece no íntimo dela, da família. Amém, queridos? Marcos 6,3, abre um pouquinho para trás aí. Marcos 6, vamos do verso 2. O texto diz: chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas, Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Filho de Maria, desacreditado. Mas quem que é esse que está tentando ensinar? Quem que é esse que está tentando falar? Mas esse aí não é o filho da Maria, o carpinteiro? Não é o filho do Zé? Não é ele, o irmão de Tiago? As suas irmãs não estão no meio da gente? Quem que é esse que fala de sinais, de maravilhas? Quem que é esse que fala de santidade, de curar os enfermos, de perdoar os pecados? Ninguém é desprezado senão na sua própria terra. Sabe por quê? Preste atenção. Pedra lançada de longe não te atinge. Palavras lançadas ao vento não te machucam. Mas aquelas que vêm de quem você mais ama, essas te afetam. E agora o que Jesus está falando aqui, ele não está decretando. Ele está, essa declaração de Jesus é questionando essa verdade. Ele está falando: o profeta não tem honra na tua casa. Ele não está falando isso como se fosse uma verdade absoluta, tem que ser assim, não. Ele está questionando
essa verdade. Ele fala assim, ó, eu não pude nem operar milagres na minha própria terra, porque não havia honra, e a honra com que você honra, você atrai aquilo que o outro tem. Preste atenção, quem honra o profeta com honra de profeta, recebe o quê? Então, na medida que eu honro, eu recebo. A mulher do fluxo de sangue, você já ouviu várias vezes, Jesus não fez nada por ela, mas quando ela disse, se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu sei que eu serei curado. Quando ela toca, ela é curada. Por quê? Aquilo que ela honrou em Jesus, ela recebeu. E Jesus está advertindo aqui, nem o profeta não tem honra na sua casa, e ele segue dizendo, nem milagre eu pude fazer, porque vocês não me reconheceram. Desprezado. Quantos aqui, preste atenção, quantos aqui já foram humilhados, desprezados, o coitadinho, o coisinho, vai lá o filho do fulano, nem o teu nome mais é lembrado. De que família você é, e eu respeito você pela tradição dos seus pais, não por aquilo que você representa. E a humilhação, o abatimento, tudo aquilo que nós vivemos, o tanto que você se doa, e você não é lembrado. Mas deixa eu te falar algo, o que Deus tem para fazer na sua vida é dupla honra. Se você for envergonhado em algum momento da sua vida, Deus vai te honrar. E eu não estou falando isso para te engrandecer, não. Eu estou falando como uma verdade absoluta. Deus vai te honrar, porque onde Ele coloca a mão, querido, todo mal tem que sair, toda inveja sai, toda humilhação sai, ficou para trás. Ei, deixa eu te falar algo, você pode chorar uma noite inteira, mas ao amanhecer vai ter alegria, vai ter plenitude de vida. Se você está vivendo uma noite de tristeza que dura alguns anos na sua vida, chega o tempo, querido, tem que chegar, essa é a hora, chega o tempo de você se assumir diante de Deus. Eu não sou mais o coitadinho, eu não sou mais o franzininho da minha casa, eu não sou mais a ovelhinha negra, não. Agora eu sou filho do Deus Altíssimo, e o meu Pai é dono dessa terra, o meu Pai vai fazer o que Ele tem que fazer na minha vida. Doa a quem doer, Satanás vai se calar, demônios vão se calar diante de aquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Aleluia! O que Deus vai fazer na sua vida, nem você, nem ninguém pode explicar. Tudo aquilo que é de Deus na sua vida, você não tem capacidade de explicar. Perceba. Pastor, Deus tem provido na minha casa, na minha família. Mas se você calcular, não vai fechar as contas. Verdade ou não é? Não fecha as contas. Por quê? Porque eu estou colocando diante de Deus por fé, que tem dia que eu não consigo, tem dia que poxa, pastor, mas não vai fechar, final do mês não vai fechar, mas eu estou aqui, eu vou ser fiel, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou cumprir esse princípio na minha vida, porque o Senhor me garantiu que existe uma bênção, existe uma provisão em cima disso. Você faz, no final do mês, acredite, Deus vai fazer muito mais com o que sobrou do que você faria com tudo. Sabe por quê? Porque isso é provisão de Deus, isso é a bênção de Deus. A bênção de Deus te enriquece, não te acrescenta dores. A bênção de Deus está mais ligada a você desfrutar daquilo que você não planta do que Ele multiplicar aquilo que você planta. Adão no jardim não precisou plantar, ele precisava só cultivar a terra. Por quê? Deus, aquilo que é de Deus, Ele sempre faz primeiro. Você nunca surpreende a Deus. Você vai me ouvir a vida inteira falar sobre isso. Você nunca surpreende a Deus, mas Ele sempre vai se surpreender com a tua vontade de surpreendê-lo. De onde você vem? O texto está falando de um homem cego de nascença. Não é alguém que viu, contemplou a natureza e depois perdeu a visão. Ele não tinha lembranças do que é uma cor, ele não tinha lembranças de uma imagem. Cego de nascença vai além de um fato, vai além de uma catástrofe, vai além de um acidente, vai além de uma enfermidade. Nós estamos falando de uma condição. Cego de nascença
vai além de um mal que aconteceu. É uma condição. É o lugar que ele viveu. Cego de nascença nesse texto me remete a isso. O ambiente que eu vivo é uma condição. Os meus pais, a minha criação, uma condição, não é um fato isolado. De onde você vem? Qual foi a sua realidade quando você nasceu? Quem foram seus pais? Você teve pais? Só para você, fruto de estupro? Foi abandonado? Talvez passou necessidade ou até fome. É uma realidade. É uma condição, não é um fato isolado. E essas condições, muitas vezes, se a gente permitir, regem a nossa vida. Filhos de pais que se separaram, que carregam traumas na alma, que expressam nas atitudes, expressam na condução de vida, o lugar que você vem, como seus pais te criaram. Querido, parece que não, mas na nossa realidade, tem gente que já passou fome na vida. É difícil a gente entender isso no nosso contexto, como igreja, como sociedade. Poxa, a gente está em Sertãozinho, uma cidade rica, abençoada, mas qual que foi a sua realidade? Tem gente daqui, que possivelmente está aqui hoje, que veio de um outro estado, fugindo de miséria. Deus está abençoado, amém? É uma realidade. Agora, a forma que você foi concebido, o ambiente que você viveu, o ambiente que você nasceu, a condição dos seus pais, não definem quem você é mais. Você sabe de um lugar de você veio. Eu sempre falo isso quando a gente vai ministrar sobre família. O sapato que os meus pais usaram furados, eu não posso usar. Amém? Por quê? Porque a sua luta diária da sua vida, ela faz mais sentido quando você luta em função de alguém do que quando você luta pela própria vida. Quem aqui tem filhos? A grande maioria, se não os jovens. Quando você levanta de manhã, você vai para a guerra. E você tem um objetivo. Não é satisfazer mais os seus próprios desejos, é dar uma condição para o pequeno, não é? Não é verdade? Agora, aquilo que você padeceu, seu filho não precisa padecer. Aquilo que você sofreu, seu filho não precisa sofrer. Porque a condição que você veio na sua vida, a condição na qual você foi criado, a tua infância, a condição na qual você foi concebido na sua vida, você não precisa passar. Porque aquilo que você está aprendendo nos últimos anos da sua vida faz com que você viva de forma diferente, abandone toda a raiz do mal que foi impregnada na sua carne, que Satanás fez na sua vida, e agora você consegue passar uma nova visão para o seu filho, e até aquilo que foi mal na sua vida se torna um testemunho. Você fala: filho, deixa eu te falar algo, o papai passou isso na minha vida, mas o papai tem lutado, o papai do céu tem dado força, tem nos feito vitoriosos, nos fez conquistar para te dar o melhor. Por isso, seja grato. Seja grato. Nós tiramos muitas vezes, queridos, conclusões na nossa vida baseado naquilo que nos foi imposto e não naquilo que nós sonhamos. O salmista Davi, ele diz assim no Salmo 142: tira minha alma dessa prisão, para que eu possa te adorar. A forma que nós fomos concebidos não define o nosso futuro. Agora, o problema é que a gente fica agarrado com isso. Isso não é consciente, isso é inconsciente, é na alma. Davi está falando isso: tira a minha alma dessa prisão, tira a minha alma, o meu interior, aquilo que eu não tenho clareza de entendimento, mas eu sei que está aprisionado. Não é de forma consciente.
aquilo que você viveu. Você viu seus pais se batendo, se maltratando, se agredindo, e aquilo cravou. É como um demônio que crava as unhas na nossa alma. Os relacionamentos que nós perdemos ao longo da nossa história, separação de pais, crava. Agora, a sua realidade pode ser diferente. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. E tudo aquilo que passou fica para trás. Eis que tudo se fez novo. Aleluia, Jesus. Nós tiramos conclusões do modelo de vida que nós nascemos. Agora, quando Davi fala, tira minha alma dessa prisão para que eu te adore, ele está falando de algumas coisas, e em 3 particulares eu vou citar para você. Primeiro, medo. Ele estava dentro de uma caverna, ele estava se escondendo. Não é o Du, é o grande rei Davi. Ele estava se escondendo dentro de uma caverna. Ele falava assim: Senhor, meu pai, eu não tenho forças mais para lutar. Eu olho para a minha direita e não há quem me apoie. Eu não consigo encontrar uma saída para essa guerra. Eu não consigo encontrar uma saída para esse momento que eu estou. Tira minha alma. Ele se sente aprisionado no medo, porque os meus inimigos tentam contra mim. O medo ligado à ansiedade, o medo do dia de amanhã, o medo de não ter o sustento, o medo de não conquistar, o medo de perder os nossos filhos, o medo de perder a nossa vida, o medo de perder o emprego, o medo daquilo que pode acontecer. Os nossos filhos, enquanto estão debaixo da nossa tutela, a gente até tem uma falsa sensação de segurança. Paulo está enviando uma filha agora, né? Para onde que é, Paulo? Para o Mato Grosso. O medo bate, não bate? E o que resta fazer? É orar, não é? É dobrar o joelho todo dia. Por quê? Porque as sementes que eles plantaram ao longo da vida são elas, Paulo, que vai gerar temor no coraçãozinho dela. Quando ela estiver diante de alguma situação que ela precisa decidir entre Deus e o mundo, não dá para fazer muita coisa. É orar e clamar: Senhor, tudo aquilo que nós plantamos na vida da nossa filha, Senhor, traz evidência, faz ela ter nojo do mal, faz ela desejar o Senhor dia após dia. É oração. Mas o medo não bate na porta? Pelo amor de Deus. O medo invade muitas vezes, se a gente dá lugar, isso vai bloquear, vai travar as nossas vidas. O medo, a ansiedade. Agora deixa eu falar uma coisa muito séria para você, principalmente você mulher: autoestima. Quantas mulheres não se amam mais, não se sentem bem mais? É uma prisão na alma que não te faz se sentir amada, não te faz se sentir desejada no teu casamento, não te faz você levantar pela manhã e falar: que mulher linda, como eu sou uma princesa do Senhor. Isso já nem passa pela tua mente mais. Muitas vezes tem pessoas que já arrancou os espelhos da parede, porque a autoestima está lá no chão. Prisões da alma, um dia eu vou ministrar só sobre isso. Prisões da alma que não fazem você se sentir alguém em Deus. Um dia a pastora vai testemunhar sobre isso, o quanto lutou com isso. Todo dia eu tinha que acordar e falar: você é linda, você é maravilhosa, porque é uma prisão na alma. E prisão na alma não é um remédio que você toma, não é um remédio que você toma que vai curar. Tiramos muitas vezes conclusões da vida baseado naquilo que nos foi imposto e não naquilo que nós sonhamos. Não que obrigaram, mas era uma realidade. Agora a tua realidade pode ter sido uma. Preste atenção nisso, isso você vai gravar na sua mente. A tua realidade pode ter sido uma, mas o teu destino é só Deus que determina.
A tua realidade pode ter sido uma, mas o teu destino só Deus que determina. Não é porque você não foi desejado que você é um erro, não, Deus te desejou. A gente às vezes brinca, né? Nós projetamos, não desejamos. Nós projetamos esse filho nesse momento. Nós projetamos mas esse nós não projetamos, aconteceu. Mas não está ligado a desejo, está ligado a projeto. Mas quantos de nós já ouvimos dos nossos pais que nós não fomos desejados? Quantos de nós? Eu lidei com famílias que a filha tinha problemas sérios, porque o pai falava: você nasceu menina, mas eu sempre desejei um menino. E na adolescência ela tentava tirar a vida, todos os dias, dentro do banheiro da casa, enquanto o pai e a mãe estavam assistindo televisão, desapercebido da família. Por quê? Porque tinha algo incrustado na alma. Consequência. Não é porque você não foi desejado que você é um erro, Deus te desejou. Não é porque você passou fome que seus filhos passarão, porque Deus proverá todos os dias na sua casa. Não é porque você é filho de pais separados que o seu casamento não tem que dar certo. Abandona essa maldição, quebra essa maldição na tua família. Fala: Senhor, eu rejeito isso em nome de Jesus. Eu rejeito esse vício dos meus pais. Eu rejeito isso em nome de Jesus. Não é porque não deu certo para lá que não vai dar certo agora, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se Ele falou que vai dar certo, continue nessa luta que vai dar certo. Como a mãe dizia, se não deu certo ainda é porque não chegou o fim. Continua lutando em nome de Jesus. Olha o verso 3. E aqui eu quero caminhar para o fim. O verso 3, lá de João 9:3. Nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Mas tudo isso que ele passou é para que se manifeste a glória de Deus. Aleluia. Senhor Jesus, ele é cego de nascença, é maldição. Eu já falei isso, e talvez você já falou, nem precisa se manifestar. O pai deve estar em pecado, por isso que o filho nasceu com problema. Nem ele pecou, e nem o filho pecou. Tudo isso é para que se manifeste a glória de Deus. Eclesiastes vai abrindo o capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Lembra-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias. Abre um parênteses. Jesus, ele fala assim para aqueles homens: é necessário que façamos algo, façamos a obra de Deus enquanto é o quê? Enquanto é dia. E aí ele coloca uma vírgula e diz assim: porque a noite vem
Sabe o que ele está dizendo? Enquanto tem vida, faça. Porque Eclesiastes vai declarar esse versículo aqui. Lembra-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembra-se do seu Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembra-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se encurvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem tão poucos, e se escurecerem os que olham pela janela os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras no moinho se tornem difíceis de ouvir, quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for já pesado, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembra-se do seu Criador, antes que se rompa o fio da prata, e despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O dia vai e a noite chega. O que Jesus está falando é o seguinte: faça o que precisa ser feito agora. Arranca de você todo esse mal que ainda aprisiona a sua alma, e viva a sua vida com intensidade no Senhor. E você que é jovem, olha para esse texto e não romantize ele. Olha para a vida dos seus pais e veja que o tempo passa, está passando. Antes que chegue o dia que você não tenha força para suportar o peso de um gafanhoto, ele está falando, antes que chegue o dia que nem a porta da rua te atraia mais, e a noite vai chegar. Viva a sua vida com intensidade naquilo que Deus te deu hoje. Enquanto estou no mundo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Agora ele diz assim, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a lamparina. Preste atenção. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí depois ele diz, vós agora sois a luz do mundo. Antes a gente era desprezado, humilhado, abatido, lançado às esquinas das praças, porque ninguém dava valor. Mas agora você é tudo que o mundo precisa. Antes você não era ninguém nem dentro da sua própria casa, porque que honra tem um profeta no meio dos seus amigos? Você vai falar de Jesus para o seu amigo, sabe o que ele vai falar? Quem é você? Até ontem a gente saía para beber junto, até ontem a gente fumava junto, até ontem a gente usava drogas junto, até ontem a gente se prostituía juntos. Quem é você para falar de uma vida nova? Antes você não era ninguém, agora você é um presente para o mundo. Enquanto eu estava na terra, eu era a luz dos homens, a luz do mundo. Agora que eu fui assunto aos céus, vós sois a luz do mundo.
E ninguém pode te esconder quando Deus te acender. A luz que antes brilhava em Cristo agora opera dentro de você. E se alguém tentar te colocar, te apagar, te reduzir, deixe que a luz de Cristo brilhe através da sua vida, porque contra você tem argumento, mas contra aquilo que Deus está fazendo, ninguém pode negar os sinais que o Senhor tem operado, ninguém pode negar a transformação que tem na sua vida, ninguém pode negar a mudança que Deus tem feito em você. E o que muda o mundo não são palavras, são testemunhos. O que muda as pessoas à sua volta não é o que você fala, mas o que você vive. Por isso que você é a luz do mundo, você não é o microfone, você não é a plataforma do mundo, você é a luz do mundo, e a luz ela entra e dissipa as trevas. Todo mal tem que sair quando você chega. É isso que ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. Agora olha o verso 34 e aqui eu quero finalizar contigo. Lá de João, se você não quiser não precisa abrir. Verso 34, mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e ainda quer nos ensinar? Para quem que ele está falando isso? Para o cego de nascença, para aquele que viveu uma infância de humilhação, para aquele menino que tinha os seus pais separados, para aquele menino que ninguém dava nada, para aquela menina que julgaram, para aquela menina que foi desprezada, que não foi desejada, para aquele menino que foi fruto de estupro, para aquele que vivia no submundo das drogas. Ele disse isso para aquele menino que antes ninguém dava nada, mas agora é a salvação que lhes resta. Se você pode, se coloca de pé, eu quero orar com você nessa manhã. Aleluia. Fecha os teus olhos. Você era cheio de pecado e agora quer nos ensinar? Sim, sim. Porque os pecados que eu cometi foram justificados. E o Cristo que me curou agora diz que eu sou a luz do mundo. É você, meu irmão, que não sabia falar, mas agora está apto a falar que Jesus te amou de tal maneira que te tirou do lamaçal do pecado. Para tua família que te conhece e sabe o quanto imaturo você era, o quanto rebelde você era, sabia das suas mentiras, sabia do quanto você aprontava. Você vai querer nos ensinar agora. Você diz sim, porque eu tive um encontro com alguém que justificou-me de todas as mazelas da minha vida, que colocou na cruz do Calvário toda a minha culpa. O meu pecado estava lá na cruz do Calvário. O castigo que me traz a paz foi crucificado junto com ele. Sim, eu vou te instruir não pela voz, mas pelo testemunho, pela vida que eu vivo, porque eu não sou uma voz, eu sou a luz. Eu sou a luz que tem que brilhar na minha casa, a luz que tem que brilhar na minha família. E se alguém nessa cidade vai se converter aos pés do Senhor, é em te ver e não te ouvir. Vai ver o que você faz, vai ver o que você faz, vai ver os passos que você dá, vai ver as atitudes que você toma, as atitudes diante da afronta, as atitudes diante das maledicências, as atitudes diante das mentiras que vêm sobre a sua vida.
Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e disserem todo mal de vós por minha causa. Bem-aventurado é você quando você foi perseguido. Bem-aventurado é você quando te odiarem pelo nome santo do Senhor. Bem-aventurado é você quando gritarem com você, quando te baterem, quando te negarem, e você ainda declarando: eu amo a Jesus e Jesus te ama. Enquanto eu estou na terra, eu sou a luz, mas agora vós sois a luz do mundo e o sal dessa terra. Aleluia. Eu sou o templo, eu sou casa e morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando. Não arrumo as rachaduras e essas infiltrações vão corromper o meu caráter. Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei. Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei. Mas não é irreversível, com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez. Aí, ó. Abandona enquanto é dia. Enquanto é dia, deixa Deus te construir. Abandona esse pecado, abandona esse vício. Larga pra lá, isso não vai te levar a nada. Jesus, por favor, troque a fiação para que a luz retorne. Deixa Deus te reformar, vai. Deixa Deus te reformar. Sim. Fala pra Deus, é um momento de não ficar calado. Fala pra Deus: Deus, existe coisa aqui ainda. Espírito Santo, vai lá, tira. Às vezes tem vícios que são prisões. Fala pra Jesus: Jesus, me arranca dessa cela. Tira-me a minha alma dessa prisão para que eu te adore. Te entrego o controle do meu coração. Aleluia! Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És o mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência, que o meu alicerce seja sustentado com tua presença, que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Jesus, que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Lara, que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto é dia. Enquanto é dia. Jovens, cadê os jovens aqui? Enquanto é dia. Vocês têm uma força, um poder inconfundível, não é? Um poder inconfundível. Nós estamos aqui preparando o teu coração para o dia mau, forjando o teu caráter, preparando o teu coração para aquilo que Deus vai colocar na sua mão. Enquanto é dia. Vai chegar um dia, sabe o que vocês vão fazer, ou que eu vou fazer, ou que nós vamos fazer? Um vai chorar o luto do outro. É uma certeza que nós temos, não é? Sabe o que vai ser lembrado? Não é o que você deixou. Ninguém passa na frente de uma casa e fala assim: meu Deus, como que o pastor Eduardo foi maravilhoso, olha a casa que ele construiu. Não. Sabe o que vai ser lembrado? Tudo aquilo que você fez, a intensidade com que você viveu, as renúncias que você teve que fazer. Amém, queridos? Abra suas mãos em nome de Jesus. Papai amado, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor. É bom, é gracioso, é lindo, é maravilhoso, é cheiroso. E nós não queremos sair da tua presença de forma alguma. Faça em nós aquilo que precisa ser feito para que possamos fazer aquilo que o Senhor tem o desejo que façamos.
nos ensina dia após dia e nos dê força para renunciar a tudo aquilo que precisa sair da nossa vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias do nosso bom, lindo e maravilhoso Jesus esteja sobre a tua vida e sobre a tua família. Que a bênção do Senhor repouse sobre você. Você que está com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de dor, em nome de Jesus, essa dor não é sua, essa enfermidade não é sua, e nós repreendemos ela em nome de Jesus. Abençoamos a tua casa e a tua família, assim como a primícia é, toda a massa é, assim como o seu domingo foi uma bênção, não foi? Toda a tua semana será mais que abençoada, em nome de Jesus. Vamos aplaudir.